Título: A Igreja, Noiva e Complemento de Cristo. Nós iremos iniciar, irmãos, lendo Gênesis capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 23. E em seguida nós iremos também fazer a leitura de João capítulo 19, do 31 ao 37. Gênesis capítulo 2, versículo do 21 ao 23. Quero também agradecer os irmãos do louvor. Senhor Jesus. Decidi iniciar para a gente pegar aquele ritmo, mas graças ao Senhor por esses dois louvores que foram cantados. Amém. Graças ao Senhor. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. 21, eu falei. Vamos iniciar fazendo essa leitura do 21 ao 23. Ao 23, isso. Aleluia. Vamos ler juntos, irmãos? Amém. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Sim. Fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi. Olha que lindo. Isso aqui é bonito demais, hein? Senhor Jesus. Agora vamos fazer a leitura de João, capítulo 19. João, capítulo 19. Senhor Jesus. João, capítulo 19. Versículo 31 ao 37. Irmãos. E nós vamos discorrer. Amém? Vamos ler juntos? Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado lhes abriu o lado com uma lança. E logo saiu, que irmãos? E o 35 diz: aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para que, sim, as Escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Olha só. Sim, eles verão aquele a quem transpassaram. Senhor Jesus. Então, irmãos, sem muitas delongas, a igreja, noiva e complemento de Cristo. Então, eu estava buscando no Senhor uma palavra para trazer para os irmãos. E daí, fazendo algumas leituras, o Senhor me conduziu a falar um pouco desses dois
não apenas 2 versículos, mas dessas porções da palavra. E daí eu fui fazendo a leitura, fui fazendo os apontamentos, e finalizei os apontamentos, e depois veio o título, que é esse o qual nós já iniciamos, o qual nós estamos escutando. De uma forma muito simples, falando de um noivo e de uma noiva. Falando de um noivo físico, uma noiva física, mas também de um noivo espiritual, falando também de uma noiva espiritual. Então, irmãos, nós vemos aqui nesse versículo 21, o Senhor Deus iniciando, posso dizer que um procedimento cirúrgico. O Senhor, ele abre o lado de Adão. Adão já se encontra, Senhor Jesus, em um pesado sono. É como se o Senhor realmente desse ali em Adão como é que chama quando vai fazer um procedimento cirúrgico, aplica o que primeiro? Uma anestesia, né? Então é como se o Senhor ele tivesse aplicado uma anestesia em Adão. E Adão ele caiu em pesado sono, diz a palavra. E enquanto Adão, irmãos, estava nesse pesado sono, foi aí que Deus ele passou a operar na vida desse homem, na vida de Adão. Então, enquanto ele está dormindo, o Senhor Deus tira, nós vemos que o Senhor Deus tira uma costela de Adão. E depois que o Senhor Deus tira, irmãos, essa costela de Adão, é como se ele também, irmãos, estivesse agora fazendo ali um tipo de enxerto humano. Porque a palavra diz que ao retirar da costela, o Senhor Deus fecha o lugar com que, irmãos? Com carne. Fecha o lugar com carne. Então é como se o Senhor tivesse ali feito um enxerto. Tirou a costela, ficou aquele lugar aberto, ele vai, pega talvez carne de algum lugar e ali aplica aquela carne no lugar em que foi aberto. Então Deus fecha esse lugar. E Adão, ele está ali se recuperando. E é aí que nós vemos no versículo 22, irmãos, o Senhor Deus também pegando agora essa costela, e o Senhor, irmãos, Deus transforma essa costela em o que, irmãos? Uma mulher. Transforma essa costela em uma mulher. E a etimologia da palavra transformou-a vem do latim, que quer dizer transformar, que significa fazer mudar de forma. Significa o que, irmãos? Vocês pegaram? Fazer mudar de forma. Olha só que lindo, irmãos. Com aquela costela que o Senhor, ele agora havia, irmãos, tirado do homem, o Senhor faz mudar de forma. Deus fez, irmãos, o osso mudar de forma. Aleluia, irmãos. Era apenas uma costela. Era apenas, irmãos, um osso. Algo agora sem vida. Mas como o irmão Givaldo acabou de falar, de um osso sem vida, ele trouxe o que, irmãos?
a vida. Ele trouxe o osso agora à vida. O Senhor Deus transforma o osso em uma mulher. Senhor Jesus. Deus transformou o osso em Eva. Agora esposa e complemento de quem, irmãos? De Adão. Esposa e complemento de Adão. Senhor Jesus. E Eva, irmãos, simboliza a igreja, irmãos. Eva agora simboliza a igreja. Senhor Jesus. E eu lembro que em Provérbios, isso é muito bonito. E eu lembro que em Provérbios, capítulo 31, versículo 10, Deus diz assim. O que é que Deus diz? Quem é que sabe aí? Vamos pegar? Provérbios 31, 10. É só um complemento, irmãos, que eu acho lindo. Senhor Jesus. E nós vamos escutar dessa forma. Sim. Provérbios 31, 10 diz o quê? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Olha só, Bíblia. Mulher virtuosa, quem a achará? Quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Senhor Jesus. Você, mulher, Deus te fez virtuosa. Deus fez de você uma mulher virtuosa. Foi dessa forma que Deus te fez. Pelo menos foi dessa forma que Ele te fez mulher, falando às mulheres, e que Ele te enxerga. Deus enxerga você, mulher, virtuosa. Amém, irmã? E não apenas virtuosa, mas vocês têm valor. Está dizendo aqui na palavra. Eu não sei se você se sente valorizada, mas Deus valoriza você. Porque foi assim que Deus te fez mulher. Então Deus não te enxerga apenas como virtuosa. Deus tem você como algo que tem o que, irmãs? Valor. Você para Deus tem valor. Senhor Jesus. E nós vemos na palavra que o Senhor diz que vocês excedem. Aqui diz o quê? Excede o seu valor muito, excede o de finas joias. Tem muitas joias caras por aí, mas você tem mais valor que essas peças, irmãs. Para Deus vocês têm mais valor que essas joias que tem por aí. Amém, irmãs? É como eu disse, eu não sei se vocês se sentem assim, mas Deus vê vocês assim. É dessa forma que Deus vê. Agora resta vocês também se verem assim. Amém, irmãs? Resta vocês se verem assim. Resta vocês, mulheres, se valorizarem. Resta vocês, mulheres, darem-se o valor que vocês têm. Senhor Jesus. Estou aproveitando o momento. Senhor Jesus. Vocês são muito preciosas, irmãs.
Vocês são muito preciosos. O que eu quero mostrar aqui para vocês, irmãs? Talvez a pessoa física, talvez o homem físico, não perceba, não veja o valor que vocês têm. Mas vocês precisam saber de uma coisa: para Deus, vocês têm muito valor, irmãs. E é com isso que vocês precisam se preocupar. Com o que Deus pensa, e não com o que o homem pensa, irmãs, de vocês, a respeito de vocês. O irmão Givaldo falou algo aqui na reunião quarta-feira, eu estou tentando lembrar, mas não consigo. Mas ele falou mais ou menos algo que diz assim: nós precisamos crer, acreditar naquilo que Deus disse. Sim ou não, irmãos? Amém. Naquilo que Deus disse ao nosso respeito. Sim, amém. É nisso que nós precisamos crer. É nisso que nós precisamos, irmãos e irmãs, acreditar, crer naquilo que Deus disse ao nosso respeito. E não naquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, irmãs. Irmãos, nós precisamos de fato crer, acreditar. Dar, irmãos, irmãs, igreja do Senhor, valor àquilo que Deus disse. E esses dias eu tive com Ivone, fomos na psicóloga, e ali eu tive a oportunidade de bater um papo. E falávamos apenas a respeito disso. Valores, críticas. E dali eu tive a oportunidade de falar para aquelas pessoas que estavam ali. Se nós formos se preocupar com o que os outros dizem, irmãos e irmãs, nós iremos preferir mudar de planeta. Porque se uma pessoa está comendo bem, se alimentando bem, e está com peso legal, sempre haverá alguém para dizer: poxa, você está forte, hein? Você está fortinho, hein? Você está fortinho, hein? Está comendo bem, hein? Com um aspecto esquisito de crítica. Mas aí a pessoa põe aquilo na mente, se preocupa tanto que vou fazer alguma coisa, para de comer, fica doente, fica magro. Ou então faz um procedimento cirúrgico, vai na academia e aí fica fitness. Vai chegar uma pessoa que irá dizer: poxa, está doente? Está acontecendo alguma coisa com você? Estou achando você muito abatido. Então sempre haverá isso, irmãos. Sempre haverá isso, irmãs. É por isso que nós precisamos, de fato, nos preocupar com a palavra de Deus, irmãos. Senhor Jesus. Então, voltando ao versículo 31, capítulo 31, versículo 10, diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá o quê? Falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio, diz o quê? Mercante. De longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha
com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece o quê? Os braços. Ela percebe que o seu ganho é o quê? Bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, não é isso? Mãos que apagam na roça. Abre a mão ao aflito e ainda a estende aos necessitados. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de quê? De lã escarlate. Que coisa linda, irmãos. Só aproveitando a oportunidade. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Então, irmãos, essa mulher que nós acabamos de ver em Gênesis, que foi chamada de Eva, essa mulher hoje, ela simboliza, ela representa, irmãos, a igreja do Senhor, irmãos. A igreja querida e amada do Senhor, irmãos, a qual nós fazemos parte dela. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E no versículo 23 agora nós vemos a declaração do noivo. A declaração do noivo. A grande declaração que eu acho maravilhosa de Adão. Essa é a declaração que eu queria ter feito no meu casamento. Aí no versículo 23, sim, concluindo o versículo 22, Deus formou agora essa mulher. E no final diz, e lhe trouxe. E lhe trouxe. Deus agora pega, irmãos, essa mulher e conduz essa mulher até Adão. Então, quando ela chega até Adão, quando Adão abre os seus olhos e vê aquela mulher apresentada por Deus, isso é algo muito importante. Eu estou aproveitando só um momento. Isso é algo muito importante. Quem apresentou a mulher a Adão, irmãos? Deus. Quem apresentou a mulher a Adão, irmãos? Deus. Quem apresentou a mulher a Adão foi Deus. Foi Deus quem apresentou. Eis a importância de Deus apresentar alguém para você. Eis a importância de Deus apresentar alguém por alguém na sua vida, irmãos e irmãs. Eu acredito, eu creio que foi Deus que botou Ivone na minha vida. Eu acredito que foi Deus que apresentou ela a mim. Eu acredito que foi Deus que apresentou a irmã Cristina ao irmão Givaldo. Eu acredito que Deus pegou na mão da irmã Cristina, conduziu a irmã Cristina até esse varão, esse homem. E daí o Senhor Deus chega e apresenta. E é aí que eu acho maravilhoso. Foi aí que Deus disse. Foi aí que Adão disse. Agora sim. Essa afinal é o quê? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa. Porque do varão foi tomada. Então essa, irmãos, foi agora a declaração que Adão fez para a sua esposa, agora Eva, irmãos. Então, como eu disse, por isso a importância de esperar o tempo de quem? De Deus. Amém, irmãos? Amém.
Por isso a importância de esperar o tempo do Altíssimo, irmãos. Esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Se eu reclamar da minha esposa, se eu falar da minha esposa, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou falando. E vice-versa, entendeu? E vice-versa. Mas que foi Deus que me apresentou ela, foi, irmãos. Que foi Deus que me apresentou a ela, foi Deus. Por isso, mais uma vez que eu digo, bom é esperar o tempo de Deus. Não querer se precipitar. Não querer pôr os bois na frente dos carros, é assim? Ou os cavalos na frente da carroça. Não querer, irmãos, pôr os bois, as carroças nas frente dos bois. É isso aí, é alguma coisa desse tipo. Carroça, boi, carroça. Carro na frente dos bois. Vocês entenderam, né, irmãos? Amém, irmãos? Não adianta se precipitar, irmãos. Não adianta ansiedade, irmãos. Ansiedade só atrapalha. Nós precisamos viver o aqui e o agora. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos viver o que, irmãos? O aqui e agora. Nós estamos na reunião da igreja. Nós precisamos o que, irmãos? Viver o aqui e agora. Você só precisa viver o aqui e o agora. Bote isso na sua cabeça. Se você pôr isso na sua cabeça, viver o aqui e agora, você ficará livre de ansiedades. Seja ela qual for. Aqui e agora. Está ansioso? Aqui e agora. Está com ansiedade? Aqui e agora. É o momento. Aproveite o momento. Viva o momento. Não queira viver o que ainda não aconteceu. Aproveite o aqui e agora. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Senhor Jesus. Estamos dando prosseguimento aqui. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então em João, irmãos, capítulo 19, vemos que assim como Adão dormiu profundamente no jardim, Jesus dormiu profundamente na cruz, irmãos. Pulando agora para João capítulo 19, irmãos. Nós vemos que Adão dormiu no jardim. Não foi assim, irmãos? Adão dormiu no jardim. Um sonho profundo. E aqui nós vemos também que, assim como ele dormiu, Adão, lá no jardim, Deus, irmãos, dormiu, Senhor Jesus, ele também dormiu profundamente naquela cruz. Na nossa Bíblia, na nossa tradução, também diz morte, morreu. O Senhor estava morto. Ele dormiu naquela cruz profundamente. Senhor Jesus. E assim como o lado de Adão foi aberto, nós vemos que o lado de Jesus, irmãos, também foi aberto por uma lança. Senhor Jesus. O lado de Jesus foi o quê? Transpassado, irmãos, por uma lança, irmãos. E assim como o lado de Jesus, ele foi aberto, ele foi transpassado por essa lança, dali, irmãos, proveio sangue e água. Amém, irmãos?
Dali proveio sangue e água. Alguém estava próximo da cruz. Alguém viu, irmãos, jorrar do lado do Senhor sangue e água. Não vou dizer o sangue e a água, mas sangue e água. Senhor Jesus. E nós vemos que esse sangue é para a remissão dos pecados, ou para a remissão de pecados. E importante é, irmãos, que o sangue do Senhor Jesus, ele não é um sangue coalhado, ele não está coalhado. O sangue de Jesus se encontra fresco e acessível, irmãos. Você pode usar o momento que você quiser, a hora que você quiser. O sangue de Jesus, irmãos, não é para ser apenas usado quando você talvez comete um tipo de pecado, não. Na verdade, todos os dias nós precisamos usar o sangue de Jesus, irmãos. Todos os dias é dia de usar esse sangue, irmãos. Todos os dias é dia de nós aplicarmos esse sangue. E isso é questão de nós, irmãos, sentirmos essa necessidade. Como eu disse, talvez eu peque todos os dias. Talvez eu peque todos os dias. Talvez todo dia eu peque. Talvez hoje eu pequei em alguma coisa. E hoje é dia de usar o sangue de Jesus, irmãos. Para me limpar, para me purificar de todo e qualquer tipo de pecado. Muitas vezes existe até mesmo pecados que nós não consideramos grosseiros, que está oculto ou que se encontra, irmãos, oculto em nosso coração, escondido lá. E aí que nós precisamos nos preocupar e pedir esse sangue. Senhor, aplica o teu precioso sangue. Mesmo que eu não tenha cometido pecado nesse dia, mesmo que eu não esteja lembrando, Senhor, que eu cometi algum tipo de pecado nesse dia, nesse momento, mas, Senhor, mesmo assim, aplica o teu precioso sangue sobre mim. Aplica o teu precioso sangue sobre a minha vida. Aplica o teu precioso sangue sobre o meu coração. Lava o meu coração, limpa, purifica o meu coração, remove tudo aquilo que talvez se encontra escondido no meu coração, Senhor. Nós precisamos, irmãos, fazer essa oração todos os dias. Eu preciso fazer essa oração todos os dias. Eu preciso sentir essa necessidade, irmãos. Senhor Jesus. A água, irmãos, a água que jorrou do lado do Senhor, irmãos, simboliza agora a vida ressurreta de Cristo, pela qual veio à existência a igreja, irmãos. Foi por meio, irmãos, dessa água, foi por meio, irmãos, do jorrar dessa água, Senhor Jesus, que a vida ressurreta de Cristo fluiu. A igreja foi gerada, irmãos. Louvado seja o Senhor. A igreja foi gerada. Deus, ele dormiu naquela cruz. Cristo, perdão, dormiu naquela cruz, mas ele ressuscitou, irmãos. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele não ficou na morte. Assim como o Senhor Deus trouxe vida para aquele osso. Um osso, quando está fora do corpo, ele está morto. Mas nós vimos o quê? Que Deus fez, ou que Deus mudou a forma do osso, da costela. Trouxe, tornou a vida. Transformou-a numa mulher. Então foi por meio dessa vida ressurreta de Cristo
que a igreja veio a existir, que a igreja veio, irmãos, à existência. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Graças a Deus. Agora eu quero ler com os irmãos Salmos 45, verso 8. Salmos 45, verso 8. Por gentileza, irmãos. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. A igreja, noiva e complemento de Cristo. Só lembrando do nosso tema. Aleluia. Senhor Jesus. Salmos 45, não foi? 45, verso 8. Vamos ler juntos? 45, verso 8. Vamos ler juntos, irmãos? Todas as tuas vestes recendem. É isso mesmo? Vamos ler, irmãos? Vamos ler. Todas as tuas vestes recendem mirra, aloé e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que... Poxa, eu gosto quando eu ouço a voz dos irmãos. Eu estou ouvindo mais Edson Gomes. Que alegrão. Vamos ler, irmãos. Todas as tuas vestes recendem mirra, aloé e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse Salmo 45, isso aqui, irmãos, é um poema, irmãos. Salmos 45 é um poema. Salmos 45 é um cântico. É um cântico a um noivo. É um cântico a uma noiva. É um cântico, irmãos, de alguém para um rei. Senhor Jesus. É algo lindo, irmãos. Então nós acabamos de ver: todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e a cássia. Aqui está se referindo às vestes, irmãos, de um noivo. Aqui está se referindo às vestes de um rei. De um rei que está pronto para casar-se. Senhor Jesus. E essas vestes mostram, irmãos, a graça. Mostram, irmãos, a formosura. E mostram, irmãos, o caráter desse rei, irmãos. Senhor Jesus. E nessa segunda parte, onde nós vemos aqui, só frisando para os irmãos: de palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Nessa segunda parte nós vemos agora falar dos palácios de marfim. E também nós vamos falar dos instrumentos de cordas, irmãos, que alegram o rei, que alegram o noivo, que deixam um ambiente cheio, irmãos, de alegria. Senhor Jesus. Esses palácios, irmãos, quero falar dos palácios, não palácios de marfim, mas esses palácios, ou esse palácio representa as igrejas locais.
Talvez o salmista, quem escreveu, ele não soubesse disso. Ele apenas foi um instrumento para escrever. Talvez ele não soubesse. Mas, irmãos, esse palácio representa as igrejas locais, as muitas igrejas locais. E o detalhe que eu quero mostrar agora para os irmãos, é que em cada igreja local, irmãos, muitos louvores foram feitos. Louvores que alimentaram os cristãos de cada época. Então, em cada época, em cada palácio, em cada igreja, muitos louvores surgiram. E eu estou falando de louvor, de cânticos espirituais, como o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 5, se eu não me engano, versículo 19. O apóstolo Paulo, ele fala de cânticos espirituais. Quando o apóstolo Paulo fala de cânticos espirituais, é porque existem cânticos que não são espirituais. Quando o apóstolo Paulo fala de cânticos espirituais, é porque existe, entre aspas, louvores que não são espirituais. E é aí que nós precisamos ficar atentos a esses cânticos, atentos a esses louvores. Senhor Jesus. Porque Deus, Ele, irmãos, está à procura. Não iria falar disso agora, mas de louvores, realmente de cânticos espirituais. E muito mais nós vamos ver neste instante. Só um momento, só um instante. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, voltando aqui, irmãos, em cada igreja surgia esses cânticos, esses louvores espirituais que eram oferecidos realmente ao Senhor. Tinha letra, irmãos, como esse Salmo 45. Tem letra, tem base bíblica, tem inspiração, irmãos. Tem inspiração. Tem certos louvores que é música, é apenas música. E nós não podemos nos enganar. É apenas música. Sem inspiração, sem fundamento. Algo totalmente raso. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aqui nós vemos também, Senhor Jesus, a respeito agora dos louvores. E esses louvores que foram feitos, eles alegram o noivo. Eles celebram o noivo. Senhor Jesus. E esse noivo que nós estamos vendo aqui, nessa porção da palavra mais uma vez, esse noivo é o Senhor Jesus, irmãos. Esse noivo é o Senhor Jesus. E esse palácio, como nós já vimos, é a igreja. Então, o que é que nós estamos esperando? Nós estamos esperando o casamento do noivo com quem, irmãos? Com a sua noiva. E a noiva é quem, irmãos? A igreja, irmãos. Então, nós, cristãos genuínos, estamos esperando, aguardando o casamento de Cristo e a igreja, irmãos. Cristo e a igreja. Eu estou, irmãos, aguardando esse momento, irmãos. Onde Cristo virá buscar a sua noiva adornada, a sua igreja amada. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. E para finalizar,
Vamos ler aqui rapidamente agora, irmãos. Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 4. Agora vamos ser mais rápidos. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 e 9. Apocalipse 4, 8 e 9, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu quero ler com os irmãos. Senhor Jesus. Agora vamos ler com ousadia, irmãos. Vamos ler com ousadia no Espírito. Em nome de Jesus. O versículo 8 e 9. 8 diz o que, irmãos? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Veja, irmãos. Veja, irmãos. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, irmãos. Nem de dia, irmãos. Nem de noite, irmãos. Eles estão sempre proclamando, irmãos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Senhor Jesus. Eles não têm descanso. Louvado seja o Senhor, irmãos. Senhor Jesus. Simplesmente eles cantam, eles louvam, eles adoram o Todo-Poderoso. Agora eu quero ler o último versículo, que está em João capítulo 4. João capítulo 4. Senhor Jesus. Já irei finalizar. Em nome de Jesus. João capítulo 4, versículo 23. Eu quero ler com os irmãos. Diz o que? O versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Senhor Jesus. Eu quero ler mais uma vez com os irmãos. De pé, irmãos, para a gente finalizar. Eu vou só fazer um comentário e eu finalizo. Mas vamos ler de pé. Diz o que? O versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Aleluia. O versículo 24 diz o quê? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Irmãos, isso para mim é muito importante. Eu valorizo, irmãos, todos os serviços da igreja, porque eu estou falando da igreja. Eu valorizo a igreja. Amém. Eu já ouvi de irmãos que nós não podemos esquecer a palavra. É como se está exaltando a igreja. Como que eu não vou exaltar a casa de Deus? Senhor Jesus. Deus me salvou, Deus me libertou e me trouxe para aqui. Senhor Jesus.
É aqui que eu vivo, é aqui que eu estou. A igreja é meu lar. Nunca mais vou vagar. Senhor Jesus. Então, irmãos, como não falar da igreja? Eu valorizo todos os serviços na igreja. Todos os serviços. E estou me alegrando de muitos serviços aqui na igreja. Falta melhorar. Isso não é uma crítica. Não é uma crítica. Não tome como crítica. Falta melhorar. Muita coisa tem melhorado. Eu tenho visto que muita coisa tem melhorado. Senhor Jesus. E nós vamos melhorar ainda mais em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Eu tenho sentido ultimamente paz nos louvores. Se alguém não tem sentido paz nos louvores, a palavra está sendo falada. Amém. Eu tenho sentido, irmãos, paz no serviço da ceia. Porque eu tenho visto também a dedicação dos irmãos. A irmã Cristina viajou esses dias, mas eu acredito que sempre o irmão Givaldo está fazendo o pão da ceia. Amém. E esses dias ele chegou correndo aqui, doente, né? Doente. Chegou correndo, doente, mas chegou ali com o pão da ceia. Amém. Senhor Jesus. E como os irmãos oraram, que Deus continue de fato abençoando o meu pastor. Estou aqui debaixo do seu encabeçamento, viu? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então o irmão trouxe o pão. E daí eu não sei, eu acho que Ivone não pôde vir nesse dia. Mas as irmãs serviram. As irmãs não deixaram de servir. E eu estou achando maravilhoso nós fazermos tudo alinhado. Estou achando maravilhoso nós fazermos tudo em sintonia. Estou achando maravilhoso nós fazermos tudo bem amarradinho. É melhor fazer amarrado do que fazer solto. Sim. Exatamente. Então eu acho lindo quando as irmãs levantam e ficam aqui alinhadas, esperando o momento de quem está aqui partir o pão e sentarem. E as irmãs vêm e agora saem distribuindo os copos, o pão e o cálice. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, todos os serviços da igreja em Fátima, em nome de Jesus. Serviço de música eu acho maravilhoso. Não sei tocar, já estava aprendendo violão. Mas a corrida estava tão grande. Casa, trabalho, igreja, fazer palavra, eu decidi parar com o violão. Eu acho lindo, irmãos, louvor. Eu gosto muito. Senhor Jesus. E é por isso que o Salmo 45 fala disso. E é por isso que nós vimos isso agora em Apocalipse, capítulo 4. Os anjos não se cansam. Os anjos não se cansam de louvar o Senhor. E agora nós estamos vendo aqui em João capítulo 4, versículo que nós acabamos de ler, o 23 e o 24. Então, que Deus continue abençoando os serviços da igreja. Amém. Cada serviço, irmãos, cada serviço. Fiquei muito feliz com a reunião semana retrasada na Serradinha. Puxa, que coisa boa, irmãos. Que louvor gostoso. Que coisa linda, irmãos. Eu senti ali realmente o Espírito, irmãos, atuando, agindo naquela atmosfera, que foi aquela reunião. Ivone chegou em casa, quinta-feira agora, foi para a reunião e chegou falando, poxa, que reunião boa, maravilhosa. E falou dos louvores. Foi maravilhoso. Eu também incentivando as irmãs, olha, irmã Ana, que começou, irmã Ana, prossiga, cante. Se a sua filha vier, passe o microfone para ela. Não tem problema. Ela canta também. Não tem problema. As duas cantam. Não tem problema. Qualquer dúvida, mande mensagem direto para Jefinho. Até já comentei com ele. Mande mensagem direto para ele. Ele vai ensaiar e vocês vão tocar. Vocês irão tocar. Senhor Jesus. Então que Deus abençoe, irmãos, cada serviço. Amém. E aqui nós estamos vendo agora a questão
do louvor. E para finalizar, irmãos, em Apocalipse, Deus, irmãos, tem o louvor e Deus tem a adoração. Pegue isso para você. Em Apocalipse, Deus tem o louvor e tem a adoração. Ele tem o louvor e a adoração dos anjos. Mas nós vemos, irmãos, que em João capítulo 4, versículo 23, Deus, ele não está preocupado agora aqui na terra. Ele não está preocupado com o louvor e com a adoração. Porque louvor e adoração ele já tem lá, irmãos, em seu reino. Os anjos não se cansam. Ele tem todo louvor e toda adoração. Mas na terra está faltando. Na terra está faltando louvor e está faltando adoração. Mas ele não está preocupado com isso, com o louvor e com a adoração. A real preocupação, irmãos, de Deus na terra, na igreja, é com os adoradores. A sua preocupação é com os adoradores. Repetindo novamente, adoração no céu, adoração no reino, irmãos, ele tem. Os anjos estão lá a todo momento. Santo, 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 santo é o Senhor Deus. Mas quando o Senhor olha para a terra, quando o Senhor olha para a igreja, está faltando o que, irmãos? Não adoração, adorador. Está faltando adorador. Porque nós acabamos de ver Senhor Jesus no versículo 23. Mas vem a hora e já chegou. A hora já chegou, irmãos. A hora já chegou. Não fique esperando, não fique aguardando. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores, está falando de adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então está faltando adoradores. E o que é que está acontecendo? Muitas vezes nós estamos tentando adorar o Senhor em nossa mente e em nossa alma. E em nossa mente e em nossa alma nós não conseguiremos, irmãos, adorar o Senhor. Não conseguiremos. E essa mensagem agora fica para você. Como que você está adorando ao Senhor? Como que você tem adorado ao Senhor? Como está a sua adoração com o Senhor? Você tem sido esse adorador que Ele procura? Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, sair da nossa mente. Nós precisamos, irmãos, sair da nossa alma e passar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. A igreja noiva e complemento de Cristo. Aleluia. Acredito que eu passei um pouco, né?